para pedir a gente no WhatsApp também. Então vamos lá. O aulão de hoje, como eu tinha comentado mais cedo, é um conteúdo mais técnico, não vai ser aqueles aulões tradicionais de fazer um ambiente completo. Hoje a gente vai responder uma dúvida frequente, que tem na marcenaria diferente, que é como que eu faço guarda-roupa modular. Tem muitos modelos de guarda-roupa de correr, guarda-roupa de porta de giro, com vários tipos de correr, às vezes você quer ele modular na vertical, às vezes você quer ele modular na horizontal. Então tem bastante estilo construtivo, marcenaria é isso, né? E então a gente vai passar por todos eles. Tem bastante jeito de fazer um roupeiro modular na marcenaria diferente. Alguns são muito fáceis, outros são um pouquinho mais difíceis, mas hoje a gente vai aprender tudo. Qualquer dúvida, podem ficar à vontade para levantar a mão, para interromper e participar da reunião também. Sua presença é muito bem-vinda. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com guarda-roupas de giro e de correr. Vou começar com o de giro, que é mais tranquilo e a maioria já deve saber, só quem está entrando agora que deve enfrentar um pouco mais de dificuldade mesmo. Esse jeito de fazer modular é muito importante porque, casa do cliente, né? Às vezes é difícil subir, às vezes não pode ter peças muito grandes. Então vamos lá, selecionar os armários de giro. Aqui tem uma biblioteca de roupeiros de giro para a gente selecionar. Como a gente vai fazer modular, você poderia escolher, no caso do roupeiro de giro, apenas um módulo ou o que você quer para um módulo. Então vamos pegar aqui duas... Não tá aparecendo para a gente o MD seu. Verdade, né? Só um minutinho, gente. Agora vai. Aê, Ramon. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Aqui a gente selecionou a caixa armário de giro e apareceu todos os nossos modelos de giro. Tem os modelos em L também, os modelos canto reto, aqui a gente vai falar mais sobre o tradicional. Quando você vai fazer modular, você já pode escolher o modelo que você quer para a primeira caixa. E aqui a gente vai fazer exatamente isso. Aqui eu vou pegar um modelo para ser as primeiras duas portas. Supondo que eu vou fazer um modelo com 6 portas de giro. Aqui, pronto. Eu vou escolher primeiramente esse modelo daqui. Já vem com as medidas, claro que você pode ajustar todas, então se eu falar que eu quero um roupeiro com 2,600, vai ajustar a medida para mim, a mesma coisa é válido para a largura do nosso roupeiro, aqui eu vou colocar 600, e a profundidade eu vou colocar 550. Assim também você pode ajustar todas as preferências de construção. E no meu caso, eu vou fazer ele com rodapé. Acabamento na parte frontal. Beleza, essa é a minha primeira caixa, já está com 2 portas de giro. Eu posso ir para resumo. Se eu quiser aproveitar a mesma altura, se eu quiser aproveitar a mesma profundidade, as mesmas configurações de construção, igual esse aqui já está com rodapé, teto passante, teto não passante, se eu quiser aproveitar essas mesmas funcionalidades, os mesmos recursos que já tem nesse módulo, ao invés de eu clicar em adicionar módulo em grupo e selecionar outro modelo, eu posso cortar o caminho. Eu posso duplicar esse modelo que já está aqui em grupo. Aí eu coloco ele numa lateral, já tenho 2 roupeiros iguais, eu posso só editar o segundo, que ele fica abaixo. Sempre aparece nessa ordem, da esquerda para a direita. Então, da esquerda é o primeiro, e o da direita é o segundo. Quem levantou a mão, Shaolin, pode ficar à vontade para falar. Ô, Ramon, deixa eu tirar uma dúvida com você. À vontade. Quando eu vou editar a altura, por exemplo, eu quero o rodapé com 85 e meu guarda-roupa vai ficar com, sei lá, 2,90. Eu sei que está passando o tamanho da chapa, né? Sim. Como que é feito isso? Eu posso fazer isso sem fazer um acabamento lá em cima, e a AMD vai me dar as emendas onde eu tenho que emendar, ou eu tenho que fazer de acordo com o tamanho da chapa e fazer o frontão lá em cima com o acabamento? Como que eu resolvo uma situação dessa? Exatamente. Se for passar o limite da chapa, alguma peça, não o tamanho do móvel, mas se alguma peça daquele móvel for passar o limite da chapa, ele não vai te deixar seguir.
por causa do plano de corte, dos arquivos de furação. Aí, nesse caso, é necessário você intercalar, por exemplo, isso aqui é um móvel com 2.900 total, acabado. Você compensa parte dessa medida no rodapé e compensa o restante dessa medida nos acabamentos, que aí você consegue chegar nos 2.900 tranquilo. Uma outra dúvida é o seguinte, por exemplo, eu estou com um guarda-roupa, até estou com caso aqui na maçonaria, porque na minha região aqui os pés direitos são mais altos, sabe? Sim, sim. Então ele está dando R$ 2,90 por 3, certo? Então a chapa vai até 2,75. Quando eu edito, um exemplo, 2,80, ele está somando o rodapé que eu deixei lá, se eu deixei com 85 ou com 90, ele está somando o rodapé ou ele está somando 2,74, por exemplo, mais o rodapé? É mais o rodapé. O rodapé é uma medida a mais, quer ver? Vamos pegar esse segundo exemplo nosso aqui. Esse segundo exemplo meu, eu falei que a altura do meu móvel, eu quero que ela tenha 2.600. Esses 2.600 é os 2.515 da caixa, mais os 85 do rodapé. Entendeu? Repete, por favor, deu uma cortadinha aqui. Beleza, vamos lá. Eu falei que esse meu roupeiro, por exemplo, eu quero com 2.600, certo? Certo. Esses 2.600, você consegue ver no 2D aqui. Uhum. Quer dizer que vai ser 2.515 da caixa, e descendo um pouquinho você consegue ver o rodapé, mais os 85 do rodapé, que aí dá essa medida total de 2.600. Se você colocar um acabamento, você também vai ver essa medida final aumentar. Aí já vai ser a medida final do roupeiro com acabamento, ou com tamponamento. Ah, tá. E quando eu edito lá na altura, né? E ele não dá para prosseguir porque não deu o limite da chapa, não é isso? Exato, é porque você deu o limite da chapa a alguma peça. Uhum. Esse aqui, por exemplo, deixa eu tentar colocar ele com 2.900. O máximo que eu consigo para esse móvel, de altura máxima, né, é 2.805. Porque aqui está somando a medida total da chapa, mais o rodapé, mais alguma peça, se eu escolhi teto passante ou não, tá? Tudo isso influencia o jeito que você constrói a caixa. Por exemplo, se eu falar que eu quero meu rodapé com 150 de altura, eu já consigo quase chegar no 2.900, que eu estou com 2.870. Uhum. Uma outra dica, para quem está acompanhando aí. Se eu vier nas preferências de construção, que é onde a gente consegue acessar a parte de refilo, otimização do nosso plano de corte, eu vir na opção de máquinas. E no refilo, o refilo é aquela limpeza da chapa para tirar lascas e outras imperfeições que vem na chapa. Se eu zerar todas essas medidas, logo a área útil da minha chapa aumenta. Então, se eu voltar aqui, agora eu consigo fazer um roupeiro com 2.900 de altura. Ah, tá. Isso já ajuda bastante, não ajuda? E eu posso ter a possibilidade, por exemplo, suponhamos que eu tenha isso é só um esporádico, só para mim poder ter uma ideia. Suponhamos que eu tenho um pé direito de 3,20, por exemplo, e eu quero fazer ele em módulo, porta de giro, eu posso levar até 2,75, por exemplo, trabalhando de acordo com a chapa, o rodapé, e fazer mais um módulo acima ali. Eu posso trabalhar fazendo isso, não posso? Pode também. Isso a gente vai ver hoje também. Você pode fazer toda a estrutura do roupeiro em uma caixa, por exemplo, e fazer um maleiro avulso, que ele pode abrir de correia, ele pode abrir basculante, de diversas formas diferentes. Você pode chegar a qualquer altura com isso. Obrigado. Tranquilo? Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Aí aqui vamos voltar a nossa medida para o 2.600 e o nosso rodapé para o 85. Esse aqui eu vou fazer um pouco diferente. A gente vai colocar duas prateleiras, só para eu separar uma estrutura para ser o nosso maleiro, uma parte para ser o nosso gaveteiro, uma parte para ser o cabideiro. Então vamos lá. Aqui vai ser o nosso cabideiro, aqui o nosso gaveteiro. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é só uma caixa um pouquinho diferente daquela primeira. E aqui agora eu tenho dois módulos, só que para o mesmo guarda-roupa de giro. Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Ótimo. Como eu queria fazer 6 portas, eu posso aproveitar mais um desses 2 módulos que já estão prontos.
Então, eu posso pegar esse módulo das gavetas, como eu comentei, duplicar em grupo, agora à esquerda. Então, agora, o meu roupeiro, né, meu guarda-roupa, ele tem 3 módulos. Um esquerdo, no meio e um no outro canto. Vamos lá no 3D para a gente ver como que ele ficou. Aí, daqui a pouco, a gente vai fazer ele de outra forma, já chegando numa altura bem superior. Alguém nessa parte, nessa primeira modulação do roupeiro de giro, ficou com alguma dúvida? Eu não fiquei não, Ramon, só que não é assim que a gente trabalha no módulo. Para entrar nos elevadores não é dessa forma. Beleza, eu te entendi, é só porque eu estou passando um dos exemplos, tá? A gente já vai Sim, passar os sim. outros também. Beleza. Elias, você levantou a mão? Pode falar. Levantei, Ramon. Ramon, só para tirar uma dúvida, vamos supor que eu colocasse um aparador aí, eu conseguiria gerar e colocar do lado, Consegue sim, sobressalente? consegue sim. Você só não criaria ele acoplado dessa forma, tá? Você criaria Isso. ele separado. Ah, tá. Essa parte você vai chegar a explicar ou não? Posso passar essa parte depois que a gente terminar isso aqui sim, tá? Tá bom, então, obrigado. Tranquilo. Beleza, vamos agora para outra variação de roupeiro. Esse aqui eu vou tirar do ambiente 3D e vamos adicionar um outro modelo. Vamos trabalhar com uma variação que eu consigo chegar numa altura maior. Por exemplo, agora, esse aqui eu vou fazer diferente, eu vou fazer ele modelo do zero. Altura, eu vou deixar ele com 2.500. Nós vamos deixar ele com largura de... Vamos fazer 600, 700. Para esse módulo. Profundidade, a gente vai deixar a mesma coisa. Deixar aqui só 600 mesmo. Vamos colocar aqui 2 prateleiras. Deixa eu ajustar a medida dela. E aqui vai ser o nosso gaveteiro. Opa, volta. Quero o gaveteiro. Escolher o gaveteiro, o vão de cima vai ser um cabideiro. Estou com um cabideiro basculante, um pouco diferente. E beleza, esse móvel está pronto, só essa caixa. A gente vai do mesmo jeito. Vamos para resumo. Esse a gente pode fazer um pouco diferente. A gente pode adicionar um outro módulo, grudado também, do mesmo grupo, na parte superior. Aqui não vai ter essa estrutura para o roupeiro, então eu posso voltar e duplicar esse mesmo, que é uma estrutura um pouco diferente, a gente vai acoplar ele em cima. Aqui eu estou com os meus 2 roupeiros na parte superior. Como eu comentei, ele vai ou de cima para baixo, ou da esquerda para a direita. Então esse primeiro móvel que eu tenho aqui, eu vou editar, aqui ele vai ser só o meu maleiro. Então eu vou colocar a altura dele só com 500 de altura. Vou remover tudo que está aqui no roupeiro. A gente pode aproveitar para remover também o rodapé, que eu não preciso. E se a gente avançar agora para a tela de resumo, a gente já vai ver que eu já estou com uma estrutura modular um pouco diferente. Eu estou com um maleiro independente e estou com uma estrutura abaixo dele. Isso é que fica um exemplo, Marcelo, a gente vai chegar nesse exemplo mais para frente também. Eu poderia fazer em 3 variações. Eu poderia fazer uma caixa só para os gaveteiros, 3 caixas, por exemplo, só para os gaveteiros, outras caixas só para onde vai ficar a estrutura dos cabideiros ou a estrutura dos nichos, e outras caixas para a estrutura dos maleiros. Então, a gente trabalha assim, trabalha com uma caixa, gaveta e cabide, e aí vamos supor, aí você vai aumentando no lateral, outros módulos, né? E em cima a gente faz o maleiro independente. O problema é que quando eu faço no MD, eu não consigo pôr porta total em tudo. Beleza, a gente vai olhar isso agora. Shaolin levantou a mão, pode falar. Ramon, quando você acopla, você acoplou o móvel em cima, né? O maleiro em cima, ele acopla com o rodapé. Aí quando você edita ele, já sozinho já exclui o rodapé? Não, eu que excluí nesse caso, tá? Como que eu excluí? Preferências de construção. Sempre na tela de estrutura você vai ter essa opção. E tem uma opção aqui de rodapé. Clicando nela, você já consegue deixar com o rodapé ou sem rodapé. Beleza? Tá.
E eu posso editar também, por exemplo, se eu for no aéreo e editar ele e colocar ele como maleta também, ou não? Pode usar o aéreo como maleiro também. Pode usar qualquer caixa. Aham. Aí vai da criatividade, tá? Ah, tá. Eu mesmo já fiz roupeiro de correr com estrutura do balcão, porque eu queria ter uma estrutura mais econômica, então ao invés de usar os tetos do roupeiro do aéreo, eu usei balcão porque eu teria só réguas, então seria um projeto mais econômico, mais leve também. Aham. Não. Então tá certo. Aí é funcional, tá? Aí vamos lá. Nesse jeito de construir, agora eu não consigo mais duplicar acoplado um ao lado do outro, porque eu já comecei acoplando na parte de cima e na parte de baixo. Então, o que a gente pode fazer com isso? Eu vou duplicar eles separadamente, só para a gente fazer 3 módulos aqui, 3 mãos, e vamos lá no ambiente 3D. Para a gente avançar aqui um pouquinho. Aqui eu vou colocar corrediça. É que teria sido mais rápido duplicar isso tudo no 3D, tá? Duplicar na tela de resumo não foi tão eficiente que eu vou ter que escolher as ferragens de qualquer forma na aparência. Para quem for precisar. Eu já tenho esse problema. Quando eu começo pelo 3D, eu não consigo inserir nada, não aparece módulos para mim. Você não me chamou aí, Marcelo? Tem que Não, mas lembrar. eu vou te chamar, que eu dei férias para vocês. Fim do ano também eu tirei férias, descansei bastante. Uma semaninha de férias, aproveitar, né? É isso aí. Aí vamos lá. Esse aqui a gente fez separado, então vamos colocar os nossos 3 módulos no ambiente 3D. Aí, ok. Deixa eu jogar esse aqui lá para o fundo do ambiente. E vamos pegar os próximos. Aqui eu vou pegar esse roupeiro. Eu vou pegar ele com a vértice, que é essa ferramenta de movimentar que fica essa bolinha vermelha. O legal dela é que você pega a vértice de um módulo e conecta com a vértice de outro módulo. Então aí ganha agilidade. E aqui eu vou pegar a outra vértice. Beleza. Deixa eu aumentar a altura do ambiente, que o ambiente aqui está baixo. Ambiente, altura 3.200. Ok, agora não tem problema. Todos os meus 3 módulos conectados. E para adicionar a porta, Marcelo, aí a gente vai fazer o seguinte. Você tem aquela tela de resumo para ter as medidas de cada módulo, que você pode usar ela para tirar a cota à medida que você precisa, ou você vai usar a ferramenta de treina, que ela está aqui embaixo. Então, mas aí eu estou falando ao erro. Se eu errar nessa treina aí, eu erro o projeto, né? Se É errar esse nessa, o meu problema. se errar nessa treina, você erra. É isso que eu estou emperrando. Eu estou achando que eu não vou conseguir fabricar dessa forma, não. Quando eu mandar pacote, em algum momento eu vou errar. Na dúvida, principalmente quem tiver com dúvida, chama o suporte. Conecta com o suporte, que o Mas suporte aí ajuda. eu não sei como é que eu vou chegar nesse ponto, Ramon. Eu só esperei tu chegar, porque justamente aí eu não consigo inserir as portas na medida correta. Entendi. Eu O acho que eu tem que faço? ter uma correção nessa parte. Eu falei com o Eric que tinha que ter uma correção nessa parte aí. E ó, Vai ter, tá? eu ainda vou te falar uma, tá? Esse maleiro todinho aí eu faria ele sozinho. Eu faria 3 módulos embaixo e um sozinho em cima. É o jeito que eu trabalho. É opcional, dá para fazer isso também, É, tá? Dá para fazer dessa forma também. Só que no módulo acaba dando certo, mas na hora que você vai encaixar as portas, aí o negócio muda. 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 Ó, tá Então vamos vendo? lá. Tem que ficar fazendo medida. Aí se eu errar uma medida dessa, eu erro o projeto. Exato. Se errar uma medida dessa, erra o projeto. Aí vou ter que fazer conta, eu vou ter que ficar fazendo conta para fazer a porta. O que a gente está Tem fazendo que enviar, nessa... Calma aí. O que a gente está fazendo nessa parte para melhorar esse roupeiro de giro, para deixar ele mais dinâmico e você não precisar fazer conta? Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar, quando você está adicionando um roupeiro de correr, vamos fazer um roupeiro de correr rapidinho aqui, tá? Quando você está adicionando um roupeiro de correr, a gente começou a trabalhar com uma construção... Aqui eu peguei de correr? Não, peguei de giro. Deixa eu voltar aqui. Quando você está fazendo um roupeiro de correr, a gente criou uma função que é a opção de construção simples ou construção modular. Esse aqui foi o primeiro teste que a gente fez para ter um feedback e melhorar essa opção, tá?
Quando você seleciona a construção modular, hoje, no roupeiro de correr, você consegue ter só colunas, certo? Acredito que essa você já conhecia, já tinha usado. Então, eu tenho um roupeiro de correr, que vai ser modular, em 2 caixas na vertical. Feedback que a gente recebeu, muitos feedbacks, inclusive, o pessoal constrói bastante roupeiro modular, é o seguinte, que é exatamente o que você comentou também, o que a gente estava olhando agora também no roupeiro de giro. As caixas na horizontal. Quando você faz caixa na horizontal, quando você quer subir um apartamento, por exemplo, escadas, é mais interessante caixa na horizontal, que você vai ter peças menores, laterais menores, é mais fácil de trabalhar. Então, o que que a gente está desenvolvendo? A gente está desenvolvendo nessa construção modular 2 opções. Ou você vai construir, como está agora, em colunas, ou caixas na horizontal também, que vai ser exatamente como está aqui. Você vai escolher se vai ser 1, 2 ou 3 caixas na horizontal, escolher a opção que você precisa, é só colocar as medidas e seguir a construção, porque na hora de adicionar a porta, vai adicionar a porta para o conjunto completo. Isso acredito que vai te atender 100% e vai ficar bom para todo Na mundo. porta de correr vai. Deslizante vai. Deslizante vai, só que só para módulos na vertical. Horizontal a gente ainda não criou, tá? Quando a gente for criar o para horizontal, ele vai abranger tudo, tanto o roupeiro de portas de giro, quanto de portas de correr, tá bom? Esse seria o ideal mesmo, para poder ter. A gente pegou bastante feedback, a gente está trabalhando nisso nesse começo de ano, tá? Então, em breve está aí no sistema. Eu, sinceramente, eu não vou conseguir avançar por enquanto, não. Ainda vou ter que ficar fazendo da forma tradicional que eu posso na marcenaria. Que também é fazendo cálculo, né? Hã? Que também é fazendo cálculo, né? Não, a minha ideia não era fazer o cálculo, a minha ideia era sair daqui direto para a linha de produção, entendeu? E eu não vou conseguir ainda avançar isso aí. Em breve vai conseguir sim, tá? E na dúvida, como eu comentei, chama o suporte, o pessoal te ajuda, tá? Tá inseguro, chama o Eles vão me suporte. ajudar como você está me ajudando, Ramon. Eu vou ter que fazer a medida na mão, entendeu? Na trena aí, e se eu errar na trena, já era. Entendeu? Eu vou errar o projeto com o meu marceneiro lá na hora de cortar, aí Tranquilo, eu tranquilo. não vou arrumar um culpado, né? Assim, se a gente está fazendo um negócio para poder ser tecnológico, avançar, eu acho que a gente tinha que ter um suporte nessa. Porque, na realidade, eu estou vendo um complicador muito grande da parte da MD, só para poder colocar uma aérea onde a gente tem que jogar a porta em total, entendeu? O que não está casando é o modo para você jogar a porta total. É isso que não está casando. Agora aí a gente não consegue jogar a porta total, só fazendo a porta avulsa. E aí, se você fizer a porta avulsa e errar, você errou o projeto. Acabou. Entendi. É muito para isso também que tem o 3D, tá, Marcelo? Não é só fazer. É fazer e posicionar para ver se faz sentido, se a medida bateu. O 3D tá aí para isso, tá? É para ter precisão mesmo. Então, como eu comentei, vamos só fazer um teste aqui, tá? Nossa porta, nosso módulo. Ele é para ter quanto de altura? Aqui, usando a trena, eu tenho um módulo de 2.915 de altura. E de largura, eu teria uma largura total de 600. Então, 2.915 por 600. Então, adicionar parte de móveis. Parte de móveis, a gente poderia aqui selecionar a porta de giro. A medida, a gente já sabe, a altura 2.915, mas aqui, vamos fingir que era 2.615, tá, gente? É porque não cabe na chapa, tá? Vamos colocar aqui os 2.615. O que que eu preciso de desconto na porta? Eu preciso de desconto seguindo o padrão da MD, 3 milímetros em cima e 3 milímetros embaixo. Eu poderia fazer um por vez, ou só descontar os 6 milímetros. Se eu quiser a largura, eu poderia deixar os 600 total, tirando os 6 de cada lateral. Ou se eu for fazer uma porta de cada vez, eu poderia pegar os 600, dividir por 2, dá 300, e descontar também os 6, 3 de cada lado. Fiz essa primeira porta, resumo, por favor, escolha a abertura, né? Vamos falar que a porta da direita. Deixa eu ver, puxador em pé. Agora vai. Fiz essa porta da direita. Eu poderia duplicar, girar ela lá no ambiente 3D e falar que é a porta da esquerda. Aqui deixa eu só apagar ela, que eu vou duplicar ela lá no ambiente 3D. É mais rápido. Aí beleza, eu vou para aparência.
Aqui a gente seleciona as dobradiças para orçamento, tá? Que não vai ser essa, com certeza, não essa. Curva comum. E puxador, vou colocar um alça. Que, Marcelo, se eu só fizesse essa porta, por exemplo, só colocasse a medida dela e já jogasse para o plano de corte, não conferisse, aí sim você tem mais chance de colocar uma medida errada, tá? O 3D, se você conseguir usar, ele tá aí para isso, é para facilitar nessa parte de medida. Aqui eu só fiz uma porta menor porque não caberia na chapa, tá? Aqui a ideia é só conferir a largura mesmo. Então, beleza. Coloquei ela no topo do móvel. Como eu comentei, ela ficaria 3 milímetros para baixo e 3 milímetros para a lateral. Então, 3 milímetros para baixo, poderia apertar a letra D. 3 vezes. Ele iria descer 3 milímetros. Se eu quiser ele para a esquerda 3 milímetros, seta para a esquerda 3 vezes. Ou eu poderia colocar essas medidas exatamente aqui. É o que vocês acharem mais fácil, tá? Coloquei essa primeira porta. Duplicaria ela. Ela vai aparecer aqui. A gente adiciona. Isso, como eu comentei, é só até a gente fazer esse guarda-roupa modular, que é uma prioridade nossa. Ele deve ficar pronto bem rápido, inclusive. Deus te ouça. Não, vai ficar pronto bem rápido. Ele já tá todo desenhadinho, é só terminar e testar. Testar que demora um pouquinho mais, porque é muita variável, né? É muita opção, tem que testar importação para máquina, furação, é bastante coisinha. Não é só fazer, tem que funcionar. Não, é isso aí. Que marcenaria, como você comentou, errou um detalhezinho, Sim. é prejuízo, né? Marcenaria tem que ter muita precisão. Deixa eu ver se mais alguém quer participar da reunião. Ok. É só esperar o meu carregar. Alguém já tentou fazer roupeiro modular na MD? Quem quiser pode falar um feedback pra gente aí, tá? Enquanto o meu carrega aqui. Eu tentei só para teste mesmo, sabe? Só para teste. Mas conseguiu concluir o orçamento dele? Consegui. Beleza, beleza, tá bom. Esses feedbacks, pessoal, é muito importante também que vocês levem também ao suporte, à comunidade. A comunidade está lá para a gente recolher feedback também, que esses feedbacks ajudam a melhorar o sistema como um todo. O meu não carregou até agora porque eu acho que é o meu computador. Deixa eu dar um reset aqui no navegador. Muito do que a marcenaria é diferente hoje é graças ao feedback. O próprio ambiente 3D foi fruto de feedback. A gente, quando fez a marcenaria diferente, na cabeça nossa, o 3D não era relevante. Aí a gente fez uma plataforma que não tinha 3D, era só orçamento mesmo. Aí o pessoal pediu 3D, a gente foi e criou o 3D também. Mas 3D é fantástico, velho. E tá melhorando, a gente sempre vai melhorando com base nesses feedbacks. A Vértice, inclusive, é uma atualização que foi pedida e está em processo também, então tem bastante coisa para acontecer esse ano, principalmente até a feira, né, Formobile, que está chegando. Aí, como eu comentei... Eu vi que você girou a porta, mas na hora da furação não vai dar certo? É só caneco de dobradiça. É, né? Como eu fiz uma porta avulsa, ela só gerou caneco para dobradiça, não gerou a furação na lateral do guarda-roupa, tá? Não, beleza. Que aí, como eu comentei, ó, a medida lá embaixo não vai bater, porque eu fiz um roupeiro, uma porta menor mesmo, por causa da chapa. Mas a ideia é essa. Ou você pega com a trena, essa medida total da caixa, largura e altura, não tem segredo, é bem fácil de pegar essa medida, diminui os 3 milímetros de cada lateral, 3 milímetros de cada parte superior e gerar a porta. Se não conseguiu encaixar elas, aí é prática, chama a gente conecta, a gente te ajuda. Nosso suporte está aí para ensinar mesmo, tá? E se o suporte não der uma resposta legal, puxa a orelha, chama na comunidade, tá bom? Beleza. E se fosse esse mesmo projeto aí na de giro? Não é de correr? Desculpa, na de correr.
Beleza, vamos fazer um exemplo com mais módulos no de correr, pode ser? Pode. Que aí atende quem estava precisando fazer um roupeiro maior ainda também. Então vamos lá. Adicionar módulos. Esse de correr, eu vou fazer um exemplo que uma cliente pediu também, que foi um exemplo que eu fiz, que é uma estrutura mais leve, mais econômica, que onde era para ser o teto de um módulo, para encaixar na base de outro módulo, ao invés de ser um teto inteiro, a gente trabalha com tiras. Sim. Porque só vai ver as tiras quem olhar de baixo para cima. Então, ao invés de trabalhar com a estrutura de correr do roupeiro, a gente vai trabalhar com a estrutura de balcão. Balcão, porque eu não vou ter rodapé, eu faço um rodapé só inteiriço, que vai ficar bem legal. Então, vamos lá. Esse balcão eu vou fazer como? 1.500 de largura, vou fazer um roupeiro de correr com 2 portas. A altura, eu vou deixar 800, a altura do gaveteiro. Profundidade, eu vou deixar ele com 570 total. Então, eu vou diminuir 70 milímetros, que é quanto eu quero que a base avança, que o rodapé avança, para receber o trilho e receber as portas de correr, ok? Feito isso, espero que tenha alguém querendo participar da chamada. Okay. Vou fazer a construção normal, vou fazer o gaveteiro aqui do meu roupeiro. Como é um de correr, eu vou colocar afastador só de um dos lados, só na direita, e esse aqui vai ter afastador só na esquerda. Beleza. Primeira parte do meu móvel está aqui. Se eu tivesse com a régua em pé por dentro, é muito importante que você acesse as preferências de construção, acesse a régua frontal, no meu caso aqui vai ser a régua deitada, eu vou colocá-la nas 2 partes, tanto frontal quanto posterior, para dar uma firmeza maior. Alguém levantou a mão? Quem levantou a mão pode ficar à vontade, tá? Seguindo, então. Resumo. Na tela de resumo, igual foi com o roupeiro de giro. Como eu já mexi nas preferências de construção, como eu já tenho uma profundidade bem definida, como eu já tenho o esquema de réguas bem definido, é mais prático para mim duplicar essa mesma caixa e modificar o layout interno dela do que eu adicionar uma nova caixa e mudar todas essas preferências de construção. Então, o que a gente faz? Duplicar, módulo acoplado na parte superior. Aí, o gaveteiro que está na parte de cima, que é o primeiro, a gente edita, remove o que está aqui já, e esse, eu vou fazer o seguinte, olha como é que vai ser mais prático pegar a medida. Vamos supor que eu quero esse roupeiro com 2.700 de altura. Tal, vai ser a altura total do meu roupeiro. Eu vou subtrair os 800 que eu já coloquei do gaveteiro e vou subtrair os 300 que eu quero do maleiro. Sobrou 1.600, que é a altura que eu vou ter para trabalhar com o meu cabideiro ou nicho, se eu quiser. Então, aqui no meio eu vou colocar uma divisão. Essa divisão eu vou colocar alguns nichos. E agora eu vou colocar só cabideiro no restante. Aí você vai ver, Marcelo, que no de correr, mesmo fazendo dessa forma, modular, as portas vai ser tranquilo. Eu percebi isso aí na tua explicação. Não, esse vai ser um pouquinho diferente. A gente está fazendo diferente daquele. Eu não vou clicar em portas e adicionar portas. Eu ainda vou precisar delas avulsas. Só que ainda assim, vai ser mais fácil e mais tranquilo do que o roupeiro de giro, tá? Beleza. Aqui já coloquei a estrutura desse. Então, eu já tenho o meu roupeiro com 2 módulos. E agora eu vou duplicar os gaveteiros de novo, na parte superior. Editar eles. E aqui eu vou fazer só o maleiro mesmo. Com 300 de altura. Vamos para resumo. A caixa do meu roupeiro está pronta. Ó, rapaz, editei o módulo errado, hein? Então, como que eu vou resolver isso? Espera aí. Eu vou duplicar esse módulo aqui que eu fiz errado. Na parte de cima. Ok. Eu vou apagar o que está ali embaixo agora. Ctrl Z não vai funcionar nessa tela, mas o Ctrl Z já está pronto. A gente está só testando, tá? Eu sei, eu falei só para
Pra Mas tirar o podia, sal mesmo. podia. Essa tela seria uma boa. Aí, beleza, vou puxar o gaveteiro lá para baixo agora. Duplicar. Beleza, e o que ficou aqui em cima, a gente apaga. Eu só fui duplicando para reorganizar o roupeiro de novo. Então, agora tá do jeito que eu quero. E o maleiro, uma única diferença que a gente vai fazer, editando ele, é que ao invés dele ficar com réguas, ele vai ficar com teto inteiriço. Só isso. Beleza, agora seguimos. Como é um roupeiro de porta de correr, eu vou fazer tamponamento nas laterais, eu não vou ter laterais inteiriças porque é modular, então eu vou fazer tamponamento nas laterais para ser o batente e tamponamento em cima para receber o trilho, tá? Legal. Então, adicionar tamponamento. Vou começar com tamponamento superior. Vou fazer ele, não vou fazer ele total, com uma profundidade total do meu roupeiro, vou fazer ele só com 200. E o que eu vou pedir aqui? Meu rodapé vai avançar 70, então a parte superior também vai avançar 70. Agora as laterais. Cliquei na lateral esquerda. A profundidade, o sistema já colocou 504, que é a profundidade da minha caixa, mais 4 milímetros. Não quero 504, eu quero 570, que é a profundidade da minha caixa, mais o 70. E onde está alinhamento longitudinal, há um feedback que a gente recebeu também de vocês, tá, pessoal? É que essa parte de alinhamento vertical, alinhamento longitudinal, a gente vai mudar os nomes, vai simplificar, então vai ser, eu vou chutar o nome aqui, tá em desenvolvimento ainda, mas vai ser mover para cima ou para baixo, o tamponamento, e mover para frente ou para trás. Vão ser nomes mais simples, e o jeito de trabalhar com eles vai ser simplificado também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Aumentei 70 na profundidade. Nesse alinhamento aqui, eu vou pedir ele para avançar os 70 que eu acabei de aumentar. Só isso. O outro lado, a mesma coisa. 570, em alinhamento longitudinal, 70. Tamponamentos, ok. Quase pronto. O que só que eu preciso fazer? Eu ainda vou adicionar meu rodapé, então é interessante que eu puxe esses dois tamponamentos para baixo, para eles cobrirem o rodapé também. Então, eu vou editar eles, e no comprimento, eu vou pedir ele para passar mais 85. Esse aqui já passou, agora vamos para o próximo. Esse aqui também passou. Agora vamos fazer o nosso rodapé. O nosso rodapé... Todo 2.800, né? Se a gente faz o nosso MD aqui, diz que a chapa não atinge. Tamponamento não te Aí tu trava, não tá, consegue Marcelo? forçar e não consegue avançar. Esse você vai conseguir, tamponamento não trava. Tamponamento, ele te deixa avançar para dividir o tamponamento, porque tamponamento a gente entende que você pode ter módulos acoplados e logo você, com certeza, vai passar o limite da chapa. Legal. Então, são duas partes que a gente não te trava quando você faz maior que a chapa. É só o acabamento e o tamponamento. Fora isso, tudo vai te travar, tá? Beleza. O limite da chapa. Aí, beleza. Fiz aqui. Vamos agora fazer o nosso rodapé. No nosso rodapé, a gente sabe que a largura do nosso roupeiro está aqui, tá? Ou aqui embaixo. Ele tem 1.530. 30 do tamponamento, então, rodapé com 1.500 de largura. Então, adicionar peças, partes de móveis. Vou procurar aqui por rodapé. Aqui está a base. Preferência de construção, você pode mexer nela à vontade. Réguas internas no meu, eu vou colocar réguas a cada 300 milímetros. E réguas em cima, que é para apoiar o trilho das portas de correr, eu vou colocar essas réguas em cima. Vou deixá-las faceando. E parafuso, né? Ok. Largura, 1.500. Profundidade, 570. Menos 20. Vou colocar um recuo na parte posterior, que é o rodapé do ambiente. E a altura, 85. Vamos para resumo. E aquela réguas em cima ali, já pode colocar na cor do móvel, né? Pode colocar na cor do móvel. E última coisa agora. Então, eu tenho o rodapé, eu tenho meu roupeiro, falta as portas, certo? Certo. Para fazer as portas, eu sei aqui, Marcelo, que o meu roupeiro, ele tem 2.715 por 1.500, certo? Sim. Então, altura 2.715. Eu vou adicionar a parte de móveis. Olha como é que o roupeiro de correr é mais tranquilo. Eu vou só procurar aqui pelas portas de correr.
portas de correr eu quero sobrepor. Essas daqui, que é as do móvel de correr. Selecionei elas. Eu não vou falar a medida que eu quero da porta. Eu vou falar a medida do meu móvel. Então, a altura 2.715 e largura do meu móvel 1.500. Então, diferente do porta de giro, que você coloca a medida da porta que você quer, no de correr você coloca a medida do móvel que você está fazendo aquela porta. Então, assim não é bem mais fácil? Não é bem mais seguro? Ele dá o desconto do trilho já. Não, mas ele te avisa. A altura total sem desconto do trilho do kit de correio. Então, praticamente todos os trilhos da MD desconta 30 milímetros, tá? Hum. Quase todos. Aí aqui eu vou reduzir o meu trilho. Medidas já colocou. E agora eu vou clicar no centro do meu móvel. Cliquei no centro do móvel, eu vou falar que eu quero 2 portas de correr. E é só continuar. E ele já adicionou as 2 portas para mim, com todos os descontos necessários e na medida correta. Então, muito mais simples do que o de giro, não foi? Foi mais simples. Mesmo fazendo modular, daquele jeitinho em caixas, já foi bem tranquilo. Depois que você faz a primeira vez, você vê que fazer assim, mesmo mais modular, é bem rápido de fazer na MD, tá? Entendi. E eu geralmente dou 35 milímetros de folga. Aí não tem que respeitar os 30 do sistema mesmo, não tem jeito, Não, à né? vontade, você pode colocar 35, tá? Ah, Inclusive eu que fiz errado, é 35 padrão, é, da maioria dos kits. é 35. Eu confundi, eu tô com 30, eu acho que é da régua em pé, que eu tava testando muita coisa hoje. Aqui, como você comentou, tá? A cor dos acabamentos do rodapé você pode mudar à vontade. Legal. E aqui em grupo a gente vai só escolher as nossas corrediças. As corrediças do nosso roupeiro de correr. A cor eu deixei tudo branco, é só para a gente entender como funciona a construção da caixa. Puxador das gavetas vão de 30 milímetros. Aí vamos ver como ficou tudo isso no 3D. Tudo isso, pessoal, tem vídeo pronto, o suporte tem esse conteúdo, ou você consegue acessar esse balãozinho. Vamos fazer um teste daqui a pouco, tá? A gente vai acessar o balãozinho e vai querer saber como que eu faço esse roupeiro. Vai ter um vídeo lá pronto para isso. Então, vamos lá. Vamos montar o roupeiro que a gente criou em partes, tá? Grupo E. Se você quiser, você consegue controlar esses nomes, tá? Até aqui na tela de aparência, então você pode colocar roupeiro, correr. Muito bom trabalhar com os nomes, que isso vai para a etiqueta também. Então aqui vamos jogar ele lá para o fundo do ambiente. Ok. Aqui a gente vai colocar agora o nosso rodapé. Tá milimetricamente preciso, por isso que ele não encaixou. Aqui vamos ver se ficou certinho. Certinho. Embaixo, ainda não. Então, vértice com vértice. E perfeito. Rodapé pronto. Tamponamentos prontos para ser o batente das portas. Em cima, o guia. O espaço para colocar o guia. Então, tudo pronto, até com um avanço diferente do MD, tá? Esse aqui eu fiz de propósito para ter um avanço diferente do padrão da MD. O padrão da MD é 85. Esse aqui a gente fez com 70. Então, quem trabalha com um avanço de trilho de 70 milímetros, você pode fazer dessa forma que você consegue um avanço exatamente igual ao que você já trabalha. Shaolin, levantou a mão, pode ficar à vontade para falar. Ou foi outra pessoa que levantou a mão? Se quiser falar, desmuta o microfone, tá? Quem levantou a mão. Oi, Ramon. Oi, te ouvindo. Opa, deu errado aqui no microfone. Deixa eu te falar. Aí você fez um exemplo com as laterais passantes, né? Estão aí até o chão. Você consegue fazer um exemplo nessa parte de baixo aí, com o tamponamento indo até o rodapé? Tem Sabe? como também, bem tranquilo, tá? Uhum. Esse aqui, na verdade, não são as laterais, tá? Esse aqui é o tamponamento mesmo, tá bom? É isso, eu falei errado, perdão. É os tamponamentos sem ele encostar ao chão, sabe?
fazer com Beleza, que ele fique com o rodapé exposto. perfeito. A gente vai só terminar ele aqui e já diminui esses rodapés que vai ser bem tranquilo, tá? Uhum. Então aqui eu já fiz essa estrutura, vamos para os módulos de novo e vamos lá adicionar as nossas portas de correr. Cliquei para adicionar a porta de correr, ou eu vou movimentar pelos eixos, jogando ele dentro do móvel e puxando para cima. E com as letras D e U, você pode jogar essas portas para baixo ou para cima. Aqui uma dica, apareceu essa linha azul do bordiano, o item que você está mexendo, significa que ela chegou no limite de entrar em outra peça, tá? Para quem estiver trabalhando com a letra U ou D para jogar a sua peça para cima ou para baixo. E aqui, se a gente olhar de cima, ficou o desconto, não de 35 milímetros, mas o nosso desconto de 30 milímetros. Ou eu ajustei para 35. Vou pegar aqui na quina. Pegar aqui bem na quina, que como eu estou puxando em ângulo, aí ela não encontra. É 35, já foi ajustado. Legal. Entendeu? Fazendo o roupeiro de correr, acaba sendo bem mais tranquilo que ao invés de colocar a medida da porta que você quer, você coloca a medida total do móvel. Então é bem mais simples. E se a gente olhar atrás do nosso roupeiro, você vai conseguir visualizar. Ignora isso aqui que eu deixei a mão amiga, tá? Era pra gente tirar. Eu vi. Aí Sem aqui, preferências de construção e... só em preferência de construção e tirar. Aí aqui ficou 3 caixas. Uma caixa que é onde vai ficar as nossas gavetas, uma caixa que é onde vai ficar a estrutura dos cabideiros, e uma última caixa, já até com fundo inteiriço, né, para essa caixa, que vai ser o nosso maleiro. Aí vamos lá na dúvida do Shaolin. A gente quer reduzir esse tamponamento para não ultrapassar o nosso rodapé. Para isso, a gente vai fazer 2 alterações. Primeiro, eu vou editar o rodapé. Eu vou aumentar ele 30 milímetros. Vou avançar para resumo. Vou lá no nosso roupeiro de correr. E esse roupeiro de correr, eu vou editar o acabamento, tamponamento, perdão. E vou reduzir ele 85 milímetros, que é o nosso rodapé. E o outro lado eu vou fazer a mesma coisa. Menos 85, só isso. Agora a gente pode voltar para o 3D. Aí esse tipo de alteração é bem tranquilo também de fazer. Chegou no ambiente 3D, viu que tá diferente ou quer ajustar alguma coisa e ver como que fica, dá para voltar essas partes e ajustar completamente, inclusive a uma amiga que eu deixei lá aquela hora. Aí aqui, beleza, o nosso roupeiro só desce um pouquinho. Aí a gente vai fazer o seguinte, vou clicar no roupeiro e vou, com a letra U, vou puxar ele para cima de volta. E agora eu vou clicar nas portas. Na verdade, eu puxei foi as portas. Deixa eu ver aqui. Isso aí, eu puxei foi as portas. Agora eu vou clicar no roupeiro, na caixa. Então é só clicar aqui em roupeiro de correr. Puxar para cima também. Aí ficou dessa forma. Aí essa rodapé, tá? Se precisar, a gente pode fazer ele diferente também. Você pode editar ele nas configurações de construção, que você viu que tinha uma folga entre as 2 réguas, e você pode colocar os acabamentos nele, tanto nas laterais, quanto na parte frontal também. Que aí ele fica diferente. Aí fica uma estética mais bonita, não mostra furação de parafuso, que esse acabamento você consegue travar sem fazer furação de parafuso por fora dele. Esse aqui, inclusive, tirando a estrutura pronta do roupeiro modular, é o modelo mais comum, mais usado no MD. Aqui ele só pegou acabamento frontal. Isso, aqui ele só pegou acabamento frontal. Aí ia precisar a gente adicionar uma tirazinha aqui dos lados, tá? Mas essa construção também, puxando assim, ficou tranquilo? Conseguiu compreender, Shaolin? Sim, sim. Como que edita? Deu para compreender direitinho. Aí, beleza.
Quem não precisa fazer esse Aí, nesse roupeiro, caso aí, Ramon, o tamponamento pode vir até aquela brecha ali, o próprio tamponamento fecha aquela brecha. pode fechar aquela brecha. A gente pode É ter isso aí, ó. 15 milímetros. Vai ser sempre para entender aí, fica mais É, fácil. é verdade, Marcelo. De repente pode trazer ele até ali tampando, né, também. Exato. Vamos fazer um teste aqui? Aqui ele avançou para o baixo, né? Sim, sim. Ele Aqui eu avançou. posso pegar esses dois, editar, e ao invés de colocar mais 85 da base, vou colocar só mais 15. Que é aquela espessura do MDF, aquela espessura daquele acabamento, né? E ainda respeitando o limite da chapa, o tamponamento não vai dividir. Exatamente. Aí com isso, esse rodapé aqui eu posso reduzir ele um pouquinho. E é só voltar para o 3D. Aí, passando esse, a gente vai fazer a estrutura mais simples, tá? A mais usada na marcenaria diferente hoje, que é quando você quer fazer um roupeiro de correr só em colunas na verticais. Que ele é muito simples, não tem segredo, é aquele primeiro exemplo que eu mostrei mais cedo. Aí a ideia, como eu comentei, é todas as estruturas modulares ter essa opção padrão. Modular na parte superior ou na parte inferior. Aqui não ficou certo porque eu não pedi para descer, tá? Eu aumentei o tamponamento, mas eu não pedi ele para... Pedi sim, deixa eu só puxar os itens aqui para baixo. Pronto. Isso aí, ó. É esse formato aí, ó. Agora sim. E o desconto na parte superior, para colocar o nosso guia. Fechou? Esse aqui é uma outra estrutura de correr que dá para fazer. Agora vamos fazer a outra, que é a última, mais simples, que também é um roupeiro de correr, para quem quer fazer modular, mas não tem esse limite de laterais, por exemplo, você consegue fazer ainda assim uma lateral maior, mas mesmo assim você quer esse roupeiro modular. Que é o quê? Quando você está construindo o roupeiro modular, isso vai acontecer também com os roupeiros de giro em breve, você tem esse botão de preferências de construção e tem configuração de guarda-roupa de correr. Clicou nessa opção, você tem as duas opções. Ou ele pode ser simples, que é o padrão, é o que vem para todo mundo, ou ele pode ser modular em colunas hoje. Selecionada essa opção, quando você coloca as medidas desse roupeiro, você pode falar, por exemplo, que ele vai ter 2 colunas. Alexandre, fica à vontade para falar com a gente. Só ligar seu microfone. Nesse último exemplo, eu notei que as portas de correr em cima, normalmente se usa uma testeira, né? E eu vi ali, quando você deu um zoom, que ela não tem essa testeira ali em cima, que é para esconder o trilho. Ela está aberta aqui. Teria que colocar avulso essa testeira? Exato. Nesse caso, você vai colocar aquela testeira de forma avulsa, tá? Com peças avulsas. Ele ainda está lá, quando a gente chega lá, a gente faz ela, pode ser? Que aí quem não sabe, aproveita e fica conhecendo como que adiciona essa peça. Aí, beleza. Esse aqui você escolhe a quantidade de colunas que você quer. Você pode colocar 1, 2, 3, 4 colunas para esse roupeiro. Hoje só colunas na vertical. Feito isso, você segue a sua construção normalmente. Então, aqui eu vou fazer 2 prateleiras. Aqui também 2 prateleiras. Você poderia colocar gavetas normalmente. É a construção do roupeiro normal. Terminou essa construção desse roupeiro, você vem em portas e, mesmo sendo módulos diferentes, você aqui já consegue adicionar a quantidade de portas que você precisa, seja ela de MDF, seja ela de vidro, sem nenhuma limitação. Shaolin, pode ligar seu microfone e falar com a gente. Ô Ramon, não é nem sobre a construção, é sobre colocar os acessórios. Por exemplo, quando uma coisa que eu tenho apanhado muito, quando eu vou colocar um tubo cabideiro, aí eu coloco, se eu preciso de colocar, por exemplo, pegar uma parte e colocar, um exemplo, o cabideiro extensivo em cima e um tubo embaixo. Eu tenho apanhado disso aí, sabe? Para poder colocar. Não sei se você conseguiu entender minha pergunta. Eu quero colocar um em cima e uma certa medida, por exemplo, nesse módulo aí. Imagina que não tem a prateleira embaixo, a prateleira do meio aí, do malê, e eu colocar o cabideiro extensível em cima e um tubo
1,5 metro abaixo, por exemplo, 1 metro abaixo. Entendi. Beleza. Você encontrou dificuldade porque a gente não tinha tido esse feedback antes, tá? A gente deixa adicionar 2 cabideiros, por exemplo, só que só do mesmo modelo. Você tinha como adicionar, por exemplo, 2, só que do cabide comum. Aí você conseguiria ajustar ele normalmente e não conseguiria alterar esse para um outro cabide, ter 2 cabideiros diferentes nesse caso. O que eu posso te sugerir nesse caso, tá? Aqui, ó, se eu alterasse esse aqui para basculante, ia alterar os 2 também. Então, eu ia ter 2, só que 2 do mesmo cabideiro. Não posso colocar esse aqui basculante e esse aqui comum, por exemplo. Então, o que eu posso te sugerir? Fazer hoje, tá? Mas recebendo esse feedback, eu vou passar adiante e a gente vai estudar e implementar isso sim, tá? E faz total sentido eu ter um basculante em cima e um cabideiro normal embaixo. Porque às vezes você tem um vão aberto ali e você quer colocar um cabideiro extensível em cima e dar um espaço sem colocar uma prateleira. Porque colocando a prateleira dá ok. Dá para colocar, beleza. Né? Mas aí, se você não colocar a prateleira, porque às vezes não tem a necessidade da prateleira, eu não consegui colocar. Foi por causa desse motivo mesmo. O que daria para fazer hoje, tá? É só uma sugestão que você poderia utilizar para fazer hoje, que é, antes de colocar o cabideiro, você colocar uma prateleira para separar. Você não vai ficar com essa prateleira. Antes de girar o seu plano de corte, você vai remover ela, você vai apagar ela. Mas você vai colocar ela para você conseguir colocar em cima aqui o cabideiro basculante, por exemplo, e embaixo você vai conseguir colocar o cabideiro normal. E aí, chegando lá na nossa tela de 3D, você vai pegar essa prateleira aqui e vai arrancá-la fora, vai apagar ela. Ela não vai mais fazer parte do seu projeto. Certo. É o que dá para fazer hoje, mas eu vou levar essa sua sugestão adiante porque ela faz total sentido, tá? Tá certo. Então, beleza, Fechou? obrigado. Aí, beleza. Aqui a gente faz a construção da forma que a gente precisa e como eu já escolhi nas preferências de construção que eu quero esse roupeiro modular, eu só venho em porta, selecionar as portas que eu preciso, igual a gente tinha feito, e posso dar sequência. Aqui, como é modular, a gente também recomenda que aproveite e já coloque os tamponamentos também. Que aqui nesse caso vai ser necessário. Feito isso, só avançar para o 3D que o roupeiro já está pronto. Aqui é muito mais rápido, né? O outro eu ia gastar 5, 6, 7 minutos para fazer o mesmo roupeiro, aqui eu gastaria 1, por exemplo, em comparação. A nossa ideia é que todos sejam dessa forma, em nível de praticidade. Aí, Marcelo, para todos os roupeiros, eu espero adicionar isso em breve, tá? Legal. Vai ficar Aí, legal. esse é o tipo de atualização, como a gente recebeu muito feedback e muita sugestão, muitos pedidos, né? Esse é o tipo de atualização que assim que implementar, é uma atualização que todo mundo vai ficar sabendo, que a gente vai avisar direto nas 2 comunidades e na própria plataforma. Vai aparecer um aviso de atualização. Beleza. E a feira tá perto, gente. Falta praticamente 6 meses para a feira. Até a feira vai ter muita coisa para acontecer. Vocês vão estar na feira? Vamos estar na feira. É uma corrida Vamos contra o tempo até a feira. Vai lá, a gente fica bem perto da entrada. Eu não lembro agora Na Formobile, né? É na Formobile. Eu não lembro agora a sala que a gente vai ficar, o setor que a gente vai ficar, mas é muito próximo da entrada. Entrou na feira, virou à esquerda, no segundo corredor, você vai achar a gente 40 minutos da feira. Oi? A marcenaria é 40 minutos da feira. Marcenaria, 40 minutos. Caramba, você tá bem localizado, hein? Tô. Tá bem localizado. Vai lá ver a gente. Vamos sim. Aí, beleza. Vamos aqui adicionar E vocês vão vender muito lá aí. A última vez que a gente foi, lá na Formobile, deu congestionamento em frente a marcenaria diferente. Tava difícil andar lá, tava difícil passar. A ideia dessa feira desse ano é ser pior. É realmente parar. E tem atualização que a gente vai anunciar lá, vai levar para lá. Legal. Vai lançar para todo mundo no mesmo dia, mas a gente já pretende anunciar lá, só para ser uma coisa mais comunidade. Legal. Aí vamos lá. Esse é outro roupeiro, mesmo resultado, tamponamentos avançando. Esse aqui só que está 85, ele não está 70 igual esse outro exemplo que eu fiz. Ficou mais rente, né? Mas mesma ideia, mesma caixa, muito mais rápido de fazer. E 2 caixas.
Aqui são duas laterais independentes. Dá para ver isso aqui na estrutura do rodapé também. São caixas independentes. Aí vamos lá passar por essa dúvida aqui. Eu não lembro quem falou dessa dúvida, da dúvida do outro roupeiro para a gente ajustar, foi o Alexandre, para a gente fazer um acabamento aqui, né? Vamos lá, fazer esse acabamento aqui. Tem dois jeitos que eu vejo muito o pessoal trabalhar. A gente fazer um acabamento que pega na parte interna dos tamponamentos e tem um acabamento que pega na parte externa desses tamponamentos. Você consegue pegar isso nas medidas, tá? Esse meu roupeiro, eu já sei que ele tem 1530, se você não lembrar de cabeça. Pode ou voltar para a tela de resumo aparência para pegar essas medidas, ou puxar na trena, que é só puxar de uma ponta a outra. Aqui eu tenho os 1530. Então vamos fazer esse acabamento justamente para essa parte. Como que eu faço ele? Adicionar peças de MDF, eu vou fazer peças avulsas. O nome eu vou chamar de acabamento para guia. Comprimento, 1530. Vamos para a próxima opção, largura. Vou colocar 170 nele. Espessura de 15. E cor, eu vou colocar diferente, vou colocar um malva. A gente segue, aproveitando que a gente está mexendo com chapas aqui, a gente segue a todo vapor no cadastro de cores, tá, pessoal? Tem agora um catálogo já relativamente usual da Green Plaque. Então, quem trabalha com Green Plaque já pode utilizar, que já tem algumas cores no sistema. A Arauco está sendo bastante atualizado também. E Guararapes está sendo ampliado. A gente está fazendo o cadastro das chapas que estão sendo sugeridas e mais utilizadas no sistema, tá? Aí, ótimo. O acabamento que a gente criou, ele não fica em módulos, ele fica abaixo dos módulos, ele vai aparecer sempre em peças. Clicou em peças, ele vai ser o único que vai estar aqui. É só a gente clicar, ele apareceu dentro do meu outro roupeiro, puxar ele para fora. A gente vai só rotacionar ele, clicar na ferramenta de rotacionar. E aqui, quem usa vértice, já pode pegar diretamente pela vértice e posicionar ele bem aqui. Se for na parte interna do móvel, você vai posicionar dentro dos tamponamentos. Aí é o jeito que cada um vai preferir trabalhar. Mas aí a gente chega nesse resultado. Vai esconder completamente o guia da porta de correr. E não atrapalha a funcionalidade do roupeiro, fica muito bonito também. Para quem não utilizava, é bem legal. Ramon, eu não lembro, falar a verdade, no método tradicional, quando a gente faz uma caixa só, essa testeira já vem no projeto ou não? Não na vertical, ela fica deitada. Você pode adicionar, Alexandre, mas não fica exatamente dessa forma, não fica tão bom fazendo ela avulsa. Quer ver? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Nesse mesmo roupeiro modular aqui. O jeito de fazer tradicional, na caixa normal, é no adicionar acabamento. Você adiciona ele na parte superior, escolhe a medida que você precisa. E você tem um alinhamento longitudinal e horizontal só. Você não consegue puxá-la para baixo. Por mais que você tenha a peça que você precisa, na medida que você precisa, você não consegue, nessa tela, puxá-la para baixo. Por isso que eu recomendo fazer com peças avulsas, que você consegue controlar exatamente onde você quer ela, fica mais bonito. Entendi, beleza, então, obrigado. Aí é esse caso para todos os roupeiros, simples ou modular, tá? Para corte não tem problema, né? Para corte. Para corte com acabamento atende. Mas para apresentação não tem jeito. Peças avulsas vai ficar muito melhor. Aí tá vendo? Ele vai ficar dessa forma. Funcionaria para corte, é o tamanho que você precisa para a peça. Mas para apresentar, assim fica bem melhor, né? Aí quem quisesse colocar dentro do tamponamento, é só colocar dentro do tamponamento, que também é funcional. Só tem que tomar cuidado com o avanço da base. Pessoal, o que eu queria ensinar de construção modular de roupeiro era isso hoje. Se alguém ficou com alguma dúvida, seja nessa parte da construção do roupeiro modular, ou tinha alguma dúvida da própria MD que queria aproveitar para tirar, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Hoje era um aulão mais curto mesmo, então quem quiser aproveitar para tirar qualquer dúvida, pode ficar à vontade.
Beleza. Tá fechado, Marcelo? Fechado. Eu vou conversar lá com o pessoal, eu te dou um feedback amanhã. Deixa eu colocar na minha agenda aqui, inclusive, que aí a gente olha aquela parte do seu... Começar pelo ambiente 3D, tá? Tá bom. Quem levantou a mão, só quem levantou a mão pode ficar à vontade para falar, tá, pessoal? É só ativar o microfone, por gentileza. Ô, Ramon, deixa eu te falar com você. Tem a opção, se eu quiser fazer nessas portas aí, por exemplo, em vez de colocar o puxador perfil, fazer o puxador usinado aí, tem a opção de Seria eu o colocar. cava usinado 45 ou ele fazendo 45 e puxando para cima? Para ser um laqueado ou com fita? Não, esse seria, por exemplo, suponhamos que eu faça ele sei lá, 1,20 m e começando ele faltando 5 centímetros embaixo e fazendo 1,20 m, mas usinado, sabe? Ele todo usinado e Sei. 45, sabe? Aqueles modelos meia cava, né? Isso, exatamente, Beleza. PK. Hoje não tem como, mas a gente está trabalhando para implementar eles nesse começo de ano, tá? Uhum, E é uhum, muito bonito, é um puxador muito bonito. E a gente tem diversos centros de serviço para quem trabalha terceirizando, uhum, que já fazem, inclusive. certo. O que a gente tem na MD hoje É é o esse aí, cava, né? é o Uhum, cava usinado, só que você não consegue controlar a medida dele e nem o isso, estilo dele, né? Às vezes não, você quer uma bordinha mais curva. isso. Mas a gente vai ter nessa própria tela de seleção os outros modelos de puxador cava, mas você Uhum. vai ter as medidas, pra você falar onde você quer que ele começa, de onde até onde. E aí eu consigo, por exemplo, eu colocando ele já me gera o orçamento com o custo dele ali. Já te gera orçamento com o custo dele e já gera o arquivo de usinagem para quem ou tem o centro de usinagem ou para quem vai Uhum. terceirizar para um centro de serviço que faça essa peça. Ah, certo, certo, Mas certo. é muito bonito, está sendo bastante usado e a gente quer implementar em breve, sim. Uhum. Não, Fica bem beleza. legal. E aproveitando o gancho, eu não sei se foi com você que eu chamei no suporte, e eu estou com umas portas para fazer, e acho que foi você, se não me engano, me explicou para fazer no tamburato, sabe? E eu preciso de fazer a porta, só que eu não estou achando lugar de mudar para fazer o tamburato de 6 milímetros. Eu não consegui achar. Não sei se Não foi foi só você. comigo, eu participei um pouquinho da conversa, É, que o menino foi tomar café, eu ajudei ele lá, mas eu sei exatamente o que você precisa. Vamos lá. aham, Quando você está fazendo um tamburato, vamos achar ele aqui. Aqui, ó. Escolher a estrutura do tamburato. Quando você está isso. fazendo o tamburato, você tem as medidas para escolher ele. Aham, Acima das medidas para escolher ele, você tem a quantidade. Não precisa isso. mexer aqui, você pode duplicar no ambiente 3D, Aham, eu acho mais prático. uhum, E você tem esses dois botões, tá? Preferências de construção e espessuras. é. Preferências de construção, o que você controla? O tipo de estrutura do tamburato. Ele pode ser capa, miolo, capa, ou ele pode ser capa com 2 miolos e mais capas. Pode ser uma Uhum, estrutura muito mais espessa. certo. Esse aqui é o padrão. Você consegue controlar a quantidade de réguas internas, ou talvez Uhum, você queira usar metalon ou alguma outra estrutura para evitar empeno, né? uhum. E você tem acima dele espessuras do MDF, Ah, tá. que nessa espessura do MDF é o que você precisa. Você tem a parte externa, que é aquela capa do Uhum, tamburato, e a parte interna, que é o miolo. Então, na uhum. parte interna, a gente vai colocar o 18, e na parte externa, que é a capa, a gente vai colocar o 6. Rapaz, o negócio é assim, porque eu tava indo no lugar errado, sabe? Aí Imagina. eu fiquei com medo de mexer aí, aonde que mostra essas espessuras do MDF. Eu falei, não, mas tá montando uma caixa aqui, eu tô achando que eu tô com medo de clicar aqui e dar alguma coisa errada. Não precisa ter medo de ficar em nada, tá? Que tudo tem como reverter. Então, Ah, tá. pode Não, mexer à então, vontade, sem medo. beleza. Pode Então desconfigurar já o que você precisar desconfigurar aí. tá certo. Não, beleza, obrigado, já solucionou. E nessas portas eu tenho o puxador que eu te falei, entendeu? Aquele meia cava, né? É que você não sei se você chegou a ver o vídeo que eu mandei lá, são os portas com o sistema sanfonado, e as portas vão ser desse jeito, e as que fecham no meio, juntando uma na outra, tem o puxador, sabe? Muito Por isso que eu estava lindo. te perguntando.
Eu queria que até aquela casa com aquelas portas, viu? Nossa, vai Muito ficar legal bonito. demais, não vai? Vai Nossa, ficar legal demais. Aqui só para te mostrar como que funciona essa estrutura, tá? Capa, a capa Uhum. embaixo também, e Uhum. apenas o miolo. O centro dele é completamente oco, então você tem uma Certo. estrutura muito espessa, né? Para caso Aham. precise, só que mantendo uma estrutura leve, então uma estrutura que dificilmente vai empenar. E que você pode Entendi. colocar estrutura de metal nela também para evitar isso. Uhum. Certo. Aí o que precisar, conta com a gente lá, conta com a gente no suporte. Não, Quem já- precisar, quem quiser dar qualquer feedback do suporte também, usa Beleza. sempre a comunidade para tudo que precisar, tá, Tá pessoal? certo. Então tá bom, obrigado. Mas alguém, se tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade para tirar agora. Eu só Não queria tirar uma precisa ser dúvida relação rapidinho, modular. para a gente encerrar, Ramon, alongar. Não é o intuito da aula hoje. Ontem eu fui na Léo, e eu não mandei nada para corte para fora ainda, né? Sim, Porque nós só vamos fábrica lá, né? Mas eu quero desafogar a nossa produção. Eu quero começar a mandar. Aí eu fui na Léo, eu falei assim, eu tô com a AMD, aí eu quero mandar o arquivo para vocês. Aí o cara me perguntou, o que é AMD? Eu falei assim, não é possível. Eu acho que a AMD tem parceria com a Léo. Então, assim, ficou um negócio estranho na madeira da outra. o vendedor talvez não conhecia, mas os donos conhecem muito bem. Então, e aí, vamos supor, se eu for mandar para a Léo, como é que eu faço? Tem dois jeitos, tá? É com usinagem ou sem usinagem? Essa Léo que você vai, ela faz usinagem? Então, eu não sei. Eu acho que faz, né? Pergunta a eles qualquer Eu coisa no nunca WhatsApp se mandei, eles Ramon. fazem Por isso que usinagem. assim, eu nunca mandei, né? É só uma curiosidade para saber como é que eu vou agir com eles. Beleza, não, você nem precisa ter contato com eles no WhatsApp. A gente gera todos os arquivos para você não precisar Você ir lá, tá? consegue. E quais são as madeireiras, os parceiros aí para gente poder. Olha, da Léo, a gente não tem nenhum parceiro integrado hoje, porque teve uma conversa da Léo com a Desco, com a gente, muito no começo da MD. Então, a gente ainda não é integrado com as madeireiras da Léo, dentro da MD, tá? Por enquanto. E aí, Mas a gente... quem que é Gemad, quem que a gente pode mandar para nós? Gemad, mas você pode mandar para a Léo, porque a gente cria esses arquivos da Léo. Você Pode ficar cria, mano, tranquilo. tá bom. A gente... Já fica mais fácil. Inclusive, tem marceneiro que eu acompanho que só corta na Léo, que ele pega o próprio arquivo, como ele não sabe importar no site da Léo, que o site da Léo é um pouquinho complicado de mexer, aí como ele não sabe mexer no site do Léoplan, ele manda o arquivo no WhatsApp do vendedor dele, que é o arquivo da Léo Madeiras, o vendedor só roda ele. Entendi, legal. Bom Então é saber. bem tranquilo, você pode optar por isso também. Não, Que beleza. não é um arquivo MD, a gente gera o arquivo da Léo, o arquivo Entendi. Léoplan. Não, beleza. Aí vamos lá. Toda vez que você gera um orçamento, você tem esses arquivos de produção aqui. É muito arquivo justamente por causa disso. Você pode produzir tanto na sua marcenaria, quanto marcenaria 4.0, você pode terceirizar. O que é interessante para você nesse caso? Planilha Léoplan. A planilha Léoplan é exatamente o Léoplan, plano de corte da Léo. Plano de corte da Léo não aceita usinagem. Então, a planilha Léoplan também não vai nenhuma usinagem. Então, baixou ela, o jeito que o seu projeto está, com os nomes das peças, cores que você colocou, dimensões que você colocou, já vai para a Léo Madeiras. É só baixar e mandar para o seu vendedor. Ou você acessa o site da Léoplan, né, e importa lá. Se ficar na dúvida, tem um suporte para te ajudar. E além do suporte, eu queria até passar isso durante o nosso aulão. Tá vendo esse botão de centro de ajuda? Legal. Clicando nesse botão de centro de ajuda, você pode escrever aqui, por exemplo, ó, Léo, vou colocar só Léo. Aí tá aqui, como importar planilha Léoplan. Vamos clicar aqui para a gente ver. Ok. Inclusive, por que isso aqui está dito pelo chat GPT? Quem fez não prestou atenção. Aí vamos lá. Tem um vídeo bem passo a passo, se você precisar, para quem... Hoje nós vamos aprender a importar... Não gosto de ficar ouvindo minha voz, gente, desculpa. Para quem não sabe mexer no site da Léoplan e quer aprender a mexer no site da Léoplan, tá aqui, a gente ensina passo a passo. Legal. Aí você pode colocar isso aqui em tela cheia para visualizar melhor. O Ramon, e assim funciona para qualquer uma das ai, perdão. Das madeireiras da Léo? Das madeireiras e, por exemplo, para etiqueta, para mim pegar, aprender como que eu faço com a etiqueta e assim por diante? Tudo você encontra lá, se precisar. O que não encontrar, chama no suporte, que se não existir, a gente grava. Entendi. E coloca lá também, aí te manda.
Mas esse vídeo aqui específico ensina como mandar esse plano de corte para a Léo. Aí, se a gente precisar de um outro específico, vamos supor que você quer mandar com usinagem para outra madeireira que não está na marcenaria diferente, que não é a Léo. Então, você vai usar o quê? Aqui eu vou procurar por corte cloud. Quem conhece o corte cloud sabe que ele está em todas as madeireiras do Brasil. Toda madeireira tem o corte cloud, tanto que o Promob também importa para o corte cloud. Então, legal. você tem como importar arquivo do corte cloud. A gente chama de arquivo porque é um arquivo JSON, é um arquivo de centro de furação. É um arquivo que vai com as usinagens. Então, o que você criou aqui, com todas as furações, com todas as usinagens, vai para qualquer centro de serviço que faça esses serviços. Legal. E aí, novamente, para quem não sabe, tem um vídeo guia passo a passo mostrando tudo que precisa saber para fazer isso. Legal, eu vou estudar isso aí. Obrigado, viu, Ramon? Nada. E ficou na dúvida, os vídeos que tá aqui não te atendeu? Volta para a aba de conversação e fala, peraí, cliquei fora. E fala, assisti o vídeo de importação do Corte Cloud, não aprendi. Pode me explicar essa parte aqui? O pessoal te explica, tá? Não é um suporte que vai demorar 7 dias para te responder. O pessoal vai te responder no máximo em 5 minutos. Beleza, obrigado. Fechou, pessoal? Muito prazer, eu agradeço a participação de todos, participação de todo mundo que deu feedback, muito importante essa participação, esse feedback de todos vocês. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade para falar, tá? Boa noite, Ramon, boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite, Paulo. Eu me atrasei aí bastante por causa que eu estava com problema no celular, não estava conseguindo entrar. Eu perdi aí uma boa parte da aula, mas apesar que não tem nada a ver, não tem muito a ver com o guarda-roupa, eu tenho bastante dificuldade nessa parte de desenho aí, que eu mexi muito pouco nisso. E hoje eu não estava conseguindo pôr porta e janela nas paredes. É fácil isso? Porta e janela na parede? Tranquilo, vamos lá. Primeiro, Paulo, deixa eu entender como é que você trabalha. Você usa celular, tablet ou computador? Estou no computador. Você usa touchpad ou mouse e teclado? Mouse e teclado. Beleza, beleza, vamos lá. Como eu estava comentando aqui com o Corte Cloud, um ambiente 3D ou as movimentações também tem esses artigos, tá? Qualquer dificuldade, qualquer dúvida que você precisar, ou qualquer ferramenta que você quiser aprender, você pode pesquisar sobre o que você precisa aprender, que vai ter tudo aqui, tá? Então, eu tenho um vídeo e um artigo que ensina a usar vértice no ambiente 3D. Quem tem dificuldade com vértice é um artigo que ajuda bastante. Eu tenho um artigo que ensina a mexer com redimensionado, ambiente 3D. Por que o ambiente 3D não aparece na marcenaria diferente disso aqui? Responderia suas dúvidas. Então, tem bastante coisa. Entendi. Se vocês precisarem, tá? Mas vamos lá com as decorações. Portas e janelas a gente chama aqui de decoração. Então, no ambiente 3D, inclusive é muito legal para quem começa pelo ambiente 3D, você tem esse botão de decorar. Isso aqui você já chegou nessa parte, né? Sim, aham. Beleza. Então, vamos lá primeiro colocar uma janela. Então, deixa eu pesquisar aqui por janela. Vou escolher essa janela aqui de 4 folhas. Escolher a janela. Com a janela aqui, eu quero a medida dela, a mesma medida do meu ambiente ou do ambiente do meu cliente, certo? Certo. Então, você vem nessa opção aqui embaixo e Uhum. vai escolher as medidas dela. Então, eu vou falar, no meu caso, que é uma janela de 1.200 por 1.000. Ok. Escolhi as medidas da minha janela. Ela ainda está selecionada, ela ainda está com essas bordinhas azuis. O que eu vou fazer agora? Vamos colocar ela, por exemplo, nessa parede aqui, ok? Certo. Bem aqui. Eu vou colocar ela a 1.300 do chão, por exemplo, e a 1.000 dessa parede, pode ser? Certo. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Uma coisa só, Paulo, você falou que não pegou o começo da aula também, ela vai ser gravada. Se você precisar, você pode pedir ela no suporte para a gente amanhã, ou aguardar uma semana que ela vai para a plataforma de cursos, tá? E aí você consegue assistir ela. Ô, Ramon, aproveitando o gancho aí, tem algumas aulas que não foi levada lá para o grupo de aulões, né? Tem bastante, na verdade. Isso. Se a gente precisar de alguma ali, de alguma aula, só te pedir? Só me pedir ou chamar lá na comunidade, pedir uma aula específica, a gente manda, tá? Ou no próprio suporte. É porque o menino que edita os aulões, ele estava de férias também. Ah, tá. Entendi. Mas ele já terminou de editar, tá só subindo os aulões agora com as capas. Ah, tá.
Beleza, então. Então, seguindo aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse botão superior, eu vou fazer tudo para otimizar o meu trabalho manual, tá, Paulo? Então, Certo. nesse botão superior aqui, clicando nele, eu sempre vou girar um móvel APS em 90 graus. Então, cliquei nele, a janela já está no ângulo que eu preciso, certo? Certo. Agora eu vou voltar para a ferramenta de mover. Na ferramenta de mover, eu vou jogá-la lá para a parede, ela vai ficar vermelha. Não tem problema, posso soltar o mouse. Mesmo se eu tentar atravessar a parede, ela fica vermelha, mas não atravessa. Agora eu vou jogá-la lá no canto da outra parede. Eu quero ter certeza se ela ficou exatamente no canto. Como que eu faço isso? Eu vou clicar nesse botão de câmera e coloco ver de cima. Eu acredito que os atalhos vão ser mais práticos para você. Então, Shift letra C, você também virei de cima. A gente tem um botão aqui em cima que é para ver os atalhos, tá? Ele vai aparecer para você também. Então, ele está nessa parede e ele está nessa parede, certo? Está bem colado na quina e bem no chão. Então, o que eu vou fazer agora? Tá vendo que essas medidas de direção do movimento estão praticamente tudo zero? Uhum. Quer dizer que ele está na posição zero agora. Ele está zero no chão e zero na lateral. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou puxar ele para a direita e vou escrever 1000. Ele vai exatamente 1000 milímetros daqui até aqui. Então, eu tenho certeza de que ele está na posição certa. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou puxar ele para cima e vou escrever 1300. Agora eu tenho certeza que essa janela também está a 1300 para cima. Se você quiser, aqui é uma coisa que eu prefiro também, eu desligo a colisão, que com a colisão desligada, você consegue atravessar paredes. Aí isso pode te ajudar a posicionar a decoração e criar um ambiente também, sem colisão, tá? Certo. E o que eu gosto de fazer? Eu gosto de diminuir um pouquinho, isso ajuda a renderizar, e colocar a parte dela dentro da parede. Que aí fica mais realista para o render e o render fica com uma qualidade melhor para mim. Isso vale para qualquer decoração. Aqui a gente fez janela. Valeria a mesma coisa para portas. Se você quiser adicionar uma pedra de granito, a mesma coisa. E Então, já falando da pedra de granito, como que faz para pôr a cuba na pedra de granito? é o mesmo processo que a gente acabou de fazer com a janela. Quer ver? Eu vou rotacionar essa pedra aqui. Eu vou falar que eu quero ela 850 do chão. E vou jogar ela lá para a parede. Só que agora eu vou ligar minha colisão de volta, né? Aí, beleza. Vamos colocar a cuba para ela. Também decoração. A cuba simples embutida, né? Isso. Cuba. Simples. É porque hoje, a cuba da AMD, ela ainda não faz o recorte na pedra. É isso que eu... Ela não faz, tá? Mas no render, pode ficar tranquilo que o render vai contar como se tivesse o recorte. Ah, tá. Ele vai fazer essa profundidade para você. Ela só Entendi. precisa estar aqui. Aí, o que você faz? Mesmo processo. Desliga a colisão, coloca ela no limite para entrar na pedra, e a partir disso você escolhe a posição dela. Alinha ela, por exemplo, na parte frontal do móvel e fala o seguinte, eu quero ela 70 milímetros para lá. Coloca 70 milímetros que ela vai, tá bom? Ah, tá. Quanto à medida aí, tranquilo. A questão você já me respondeu aí, que é sobre o corte, né? Que daí Ela não faz o recorte. Hoje a pedra ela é um item absoluto, ele não se... a gente chama de extrusão, ele não faz essa extrusão ainda. A gente conseguiria ter a cuba com a profundidade ideal, tem como, tá? Deixar ela na profundidade correta para uma cuba, só que não adiantaria porque a gente ainda não criou essa extrusão, esse recorte na pedra quando tem outra decoração em contato. Mas a gente está para fazer isso também, tá? A gente só acabou priorizando outras funcionalidades. Mas fica tranquilo que no render vai funcionar bem. Não, então era isso a dúvida aí. Beleza, fechou, show de bola. Beleza, então. Te ajuda em algo mais hoje, Paulo? É isso aí por enquanto. Muito obrigado, viu? Fechou. Precisando, conta com a gente, tá? Ah, tranquilo. Vou Então acompanhar é isso, mais. pessoal. Muito obrigado pela participação de viu? todos vocês. Uma boa noite para todos, bom descanso e um feliz Bem produtivo. 2026. Não, Muito beleza. próspero. Boa noite para vocês também. Top. Falou, pessoal. Bom descanso e bom trabalho o resto do ano. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.